Mas a gente Sim. meio que acostumado aqui, ó. Eu vou retomar então um assunto com vocês aqui, tá? Pra gente fechar. Vocês têm mais aula depois da minha? Não. Beleza, então. Então, mais meia horinha aqui, vocês já estão livres para virar do outro lado e dormir até meio-dia. Olha lá, então nós vamos continuar aqui na página 320 da História de Artes, da Arquitetura Românica. Eu dei uma introdução na aula passada para vocês, mas agora nós precisamos se aprofundar um pouco sobre a questão da arte românica para entendermos um pouco sobre a arte gótica, né? E nós estamos falando de artes, né, com referência, a nossa referência é a Europa. Tá? Por quê? Porque aqui no Brasil nós estamos um período de colonização, tá? Em que essa arte ela chega, claro, tem uma característica, mas não é propriamente a arte em si, né, cara? Ela tem uma característica posterior, né? O Brasil é colonizado bem depois desse momento que nós estamos estudando. Nós estamos estudando o século VI, é o início do século V, VI, VII, né? Que é um período da Idade Média. Então, aqui no Brasil ainda não chegaram, não haviam chego os portugueses, tá? Mas depois, posteriormente, vai se fazer, claro que uma tardiamente, né, vão acontecer, vão ter algumas referências, né, mais do gótico do que propriamente do românico. Mas é interessante entender um pouco sobre essa questão do românico, como isso acontece e o porquê acontece, qual que tem a referência, qual que é a referência, né, com a sociologia, com a filosofia, né, com o ambiente daquele contexto histórico, daquele espaço físico, por que se formam e como se formam, né? Então, a arte romântica ela tem uma ligação diretamente com o cristianismo, tá? Ó, o foco principal da arte cristã era a figura, obviamente, de Deus. Tá? Com a invasão, com uma visão teocêntrica, ou seja, que Deus é o centro de tudo, Deus é o centro do mundo, tá? É, em contraposição ao antropocentrismo, ou seja, o homem como centro. Então, o que impera, o que se faz presente nesse momento é essa concepção, é a concepção de Deus como centro e não como homem, como foi, por exemplo, na época tanto dos gregos quanto dos romanos, onde a contextualização, onde a ligação que se tinha com o divino era diretamente com o homem, com o ser humano, né? Se tinha uma relação, principalmente no Estado romano, né, onde se divinizava, né, se divinizavam as imagens, né, dos imperadores, né, como semideuses, né? O que é um semideus? É filho de um ser humano com Deus. Então, isso tinha uma relação mais antropocêntrica do homem se fazendo presente com relação ao seu espaço do que propriamente da Idade Média. A Idade Média, o conceito de religião está voltado diretamente para um Deus onipotente, onipresente, onde está em tudo, mas nós não o vemos e sim sentimos. Então, aonde sentir isso? Nos espaços aonde onde serão criados para isso. Há uma relação também diretamente com a política. A gente tem que entender que nós nesse período do século IV, século V, nós passamos a entender isso de uma outra forma, a religião como uma estrutura política e não especificamente como uma estrutura ligada diretamente ao espiritual, como foi dos primeiros anos do cristianismo. Isso é interessante também se falar. Nos primeiros anos do cristianismo, a religião era concebida com relação às comunidades, né? E essas comunidades, por serem perseguidas no início, não se faziam presentes, eram comunidades que eram e aconteciam em lugares, né, afastados ou em casas. Tá? Então, a partir do momento do ano 330, quando a religião cristã se torna oficial, isso também, a religião, ela vai passar a ter um espaço de culto público. E esse espaço de culto público você faz presente na arte, como, por exemplo, na arte românica, na arte gótica. Aqui, no caso, é estritamente ligado ao romanismo, a essa arte romanicismo, assim que é o nome. Tá? Então, nós temos lá, ó, o foco principal era, nós estamos no primeiro, segundo, terceiro parágrafo da página 320 de História da Arte. O foco principal da arte cristã era a figura de Deus,
com uma visão teocêntrica, Deus como centro de tudo, em contraposição ao antropocentrismo, em que o homem era o centro de tudo. Isso no período greco e romano. O homem se desloca do centro de representação e se transforma-se em uma mera sombra, vivendo à mercê de Deus. Desculpa, vendo a mercê de Deus Todo-Poderoso, que reagia seus destinos e sua vida, colocando os eventos da natureza humana material subjugados por uma visão superior divina, imaterial e transcendente. Sendo assim, a ênfase se desloca do aqui e agora para o além, e da concepção do corpo belo para o corpo corrupto. Interessante isso. Então, não é mais as relações que se fazem entre o homem e o que é divino, não é como era, por exemplo, no período tanto da Grécia quanto da Roma Antiga, onde as relações eram ou tinham ligado, eram ou estavam ligados intrinsecamente ao homem como divindade ou como receptor dessa divindade. Né? O que é esse receptor? Alguém que tem uma posição social, né, de semideus. Nesse momento aqui, desse período aqui, não mais. O homem não é. O homem ele é um instrumento de Deus, porém, ele não pode ser considerado mais como um divino, como era até então. Quem é divino é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Abaixo dele está seu Filho, Jesus Cristo, né? O primogênito, o unigênito, tá? E só. Tá? O homem ele tem uma relação com o Espírito Santo, mas que essa relação com o Espírito Santo não o faz um Deus ou um semideus. Ele é um homem igual aos outros homens. Daí o princípio, né, e a concepção de uma igualdade dentro do cristianismo. Você é abaixo da esfera, você é abaixo daquela hierarquia a qual você acredita. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Então, no primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo, nós vamos falar um pouco sobre essa arte. Só me dei um segundinho aqui para tomar um gole de uma água aqui. Ok. Então, no quarto parágrafo, nós temos a concepção especificamente da arte. Então, né? A arte, olha só que barato. Essa concepção que ele tem de arte aqui, que ele dá a entender sobre arte aqui, ela não é uma concepção válida apenas aqui para esse momento que nós estamos estudando na nossa história, no século IV, século V, século VI. Tá? Ela vai além deste momento. Por quê? Porque a arte ela é sempre pré-figurativa. Né? Ela sempre quer transmitir algo, ela quer transmitir uma mensagem, né? As primeiras formas, eu não sei se vocês lembram, quando nós começamos a falar um pouco sobre a questão da arte, as primeiras formas artísticas, elas tinham por, vamos colocar assim, por realização, elas se realizavam no sentido de transmissão, elas se realizavam no sentido de transmitir uma imagem, transmitir algo para alguém, né? Transmitir uma informação a alguém. Tá? Então, isso é comum até hoje, né? Por mais que nós dominamos outras formas de linguagem, né? Isso ainda é comum nos dias de hoje. Tá? Se você tiver de carro, por exemplo, se vocês, acho que provavelmente não dirigem ainda, mas se vocês tiverem com alguém que dirige e vocês verem uma placa de longe, tá, vermelha, vocês têm que automaticamente você passa a quem está dirigindo passa a ter um cuidado maior ao visualizar uma placa vermelha, porque é alguma coisa relacionada, né, com o cuidado, né, com um cuidado específico. Pare, não estacione, pista dupla ou pista única. De longe, o teu cérebro já consegue conectar com uma informação. Então, a arte tem esse propósito de informar. Tá? Não é uma linguagem direta, é uma linguagem que simboliza, né, um contato direto com o que se quer dizer. Né? Porque nós aprendemos a primeira coisa que a primeira forma de nós identificarmos as coisas é através da visão.
né? Então, a partir do momento que nós vemos alguma coisa, nós já identificamos aquilo como bom, mal, certo, errado, e etc. e tal. Então, esse é o objetivo da arte, né? Como ele vai colocar aqui, ó, tá? O Luca Ono, que chegou agora, nós estamos na página 320, arquitetura românica, estamos recordando, e muito bem recordando, tá? É o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo lá. A arte era uma ponte para o contato com Deus, e apenas isso. Como a sociedade medieval era em sua grande maioria analfabeta, as imagens pictóricas, escultóricas, assim como os mosaicos, eram utilizados para evangelizar o povo e colocá-lo em contato com dogmas da Igreja Católica. Todas as atividades estavam ligadas aos mosteiros, assim como a produção artística da época. Tudo aponta para a figura de um Deus. As pinturas simbólicas, quebrando a ligação com o mundo material realista e buscando a transcendência da alma. As esculturas alongadas, apontadas para o alto, as construções gigantescas apontadas para onde devemos dirigir nossas atenções, os espaços físicos gigantescos, fazendo nossos corpos parecerem medíocres diante da grandiosidade de Deus. Tudo girava em torno do sagrado, da busca e da elevação da alma. E o corpo era o local de pecado e de perversão. Então, ele precisava ser controlado a qualquer custo. Vejam que basicamente quase toda a arte que envolvia o ser humano nesse período da Idade Média era coberto, né? Tem até uma frase: toda nudez será castigada, né? Então, tudo que você vê num ser humano é o rosto, tá? O corpo, ele era um objeto de perversão, né? Era a concepção que eles tinham a respeito do ser humano com relação à sua relação com relação melhor, a concepção que eles tinham era a relação do ser humano para com o ser humano. E essa relação do ser humano para com o ser humano era uma relação de pecado, tá? Então, toda a estrutura que se cria é uma estrutura na Idade Média, é uma estrutura em que o homem está submisso, tá, à vontade de Deus. Por isso de ser um período teocêntrico, ou seja, tudo é baseado na figura e na simbologia de Deus. Então, a todo instante, a arte ela vai, né, recordar isso, né? Como ele falou, principalmente pela causa, né, de que o ser humano, naquele momento, os homens naquele momento, boa parte eram analfabetos. Então, como eu falei, nós identificamos a mensagem primeiramente com o olhar, né? Então, como as pessoas não sabiam decifrar um conjunto de simbologias, que depois, posteriormente, vai ser chamado de letras, né? Palavras, etc., tá? Se fazia isso de uma forma onde as pessoas tivessem, né? Ou tivessem a possibilidade disso acontecer. Qual que era a forma? Era através da simbologia. Então, essa simbologia, acontecia a todo instante, a todo momento, né? Das pinturas, das esculturas, né? Nas arquiteturas ligadas diretamente à religião ou à formação dessa religião, do espaço religioso. Como eu falei, né? A religião ela está começando a se tornar oficial. É no ano 330, por exemplo, que ela tem autorização para ser oficial, para ser uma religião legalizada dentro da Europa, mas é com o tempo que isso vai acontecendo. Até então, né, era considerado como uma religião marginal. A partir de então, do ano de Constantino, a igreja se torna oficial, mas a aceitação disso ela leva um certo tempo. Tá? É como se, por exemplo, hoje nós mudássemos, né, passássemos a crer não no cristianismo, que o Ocidente é a grande maioria, né, e passássemos a crer, por exemplo, no budismo, né? Com certeza, para nós nos adaptarmos, para nós absorvermos, para nós passarmos a entender essa transformação, levaria-se não 10, nem 20, nem 30, mas levaria-se um século, talvez até mais.
com certeza, talvez até mais, né? Porque haveria dentro dessas mudanças, né, muitos, né, haveria certa negatividade, né? Muitas pessoas iriam negar, outras pessoas não. Então, as mudanças que ocorrem dentro de uma sociedade, elas são muito lentas, né? E talvez nós não chegamos a entender com melhor, né, compreendimento, porque o nosso tempo de vida é muito curto, né? Nós falamos de estruturas que mudam há centenas e há milhares de anos, né? E o nosso tempo é muito curto para a gente entender isso. Aí fica uma coisa meio que surreal para nós, né? Entender, por exemplo, uma mudança de 1000 anos. Imagina, né? Entender que ó, nós nos adaptamos aos modelos, né? E agora, entender isso é um processo maior ainda. É por isso que nós temos, por exemplo, algumas áreas em específicas quando nós estudamos essas questões, né? Se nós queremos entender um pouco mais sobre religião, nós estudamos teologia. Se queremos entender um pouco mais sobre a humanidade e sua história, nós vamos primeiramente para a história, depois nós vamos funelando isso, né? Eu quero entender mais sobre a história do Paraná, ou de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de Fortaleza. Você vai se aprofundando. Depois daquilo você vai para uma cidade. Ou você quer entender sobre um comportamento do ser humano, você estuda a história do ser humano e depois você vai para a sociologia, né? Ou você estuda a história do ser humano e você vai para psicologia, para filosofia. Então, são questões que demandam muito tempo, e não é de um dia para o outro. Você, nesse mesmo tempo de estudo que você tem, você às vezes tem pessoas que passam a vida inteira estudando um determinado assunto, cara. Tá? Vocês têm uma ideia, você aqui, só para você ter uma ideia, tem pessoas que passam a vida toda estudando um versículo da Bíblia. Sabe o que é isso? Muitas vezes um versículo é 3 linhas. Ele passa a vida inteira estudando um versículo da Bíblia. É claro que não só, não específico, ele vai ficar lendo aquilo lá todo dia. Não, não, não. Mas é a relação que aquele versículo da Bíblia tem com a Bíblia, é a relação que aquele versículo da Bíblia tem com a história, é a relação que aquele versículo da Bíblia tem com o passado, com o presente, é a relação daquele versículo da Bíblia tem com possa ou um dia ter com o futuro. Então, é muito louco isso, cara. Vocês que estão no primeiro ano, é bacana falar para vocês, porque um dia talvez vocês possam se interessar por assuntos específicos nas suas áreas, seja lá qual for, do esporte, das ciências exatas, das ciências da medicina, né? A medicina mesmo é um grande exemplo disso, né? Você faz medicina, mas você se especializa numa determinada área da medicina, né? O cara faz medicina e se especializa lá né, na pediatria, e dentro da pediatria ele se especializa num contexto, né? Num atendimento específico. Dentro da pediatria para, sei lá, estuda garganta de criança. Ele é especialista em garganta de criança. É verdade. Então, essas questões são muito bacanas colocar aqui, porque é isso, né? O estudo exige uma especificidade, um afinco, né? Exige muito esforço, né? É por isso que, por exemplo, o estudante ele tem de ser considerado, né, como um trabalhador, né? Porque é o trabalho talvez mais instigante, né? O trabalho que demanda mais energia do corpo, né? Não só do físico como da mente, né? Em que você passa muitas vezes horas e horas e horas e horas e horas estudando. Quando vocês estiverem próximo do vestibular, vocês verão isso com mais, vocês sentirão isso, né? Vocês passarão a estudar mais, despender de tempo e etc. Vocês vão ver o quanto cansa, né? Então, para fechar aqui, nós vamos lá, ó, nós temos exemplos na página 321 sobre arquitetura românica, né? Então, é uma arquitetura bem concentrada, tá? O que é bem concentrada? É uma arquitetura com paredes muito espessas, muito fortes, né? Diferente, por exemplo, de uma arquitetura normal, ou seja, uma arquitetura só para abrigar uma casa de família, onde muitas vezes eram feitas de pau a pique, com paredes bem menos, né, espessas, né, paredes finas, feitas de barro, com algum outro material lá, poderia ser madeira, poderia ser galho, alguma coisa lá, né, que serve como uma estrutura para que se erga uma parede, cobertas muitas vezes de palha,
tá? Eram os primórdios, né? Se você pega, por exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês bem clássico aqui. Quando chega no Natal, tem os presépios, né, do Natal. Quando você pega o presépio do Natal lá, o berço da manjedoura lá, né? Toda aquela construção bonitinha, que é bem bacana de você ver lá, né? Era mais ou menos aquilo, uma casa de uma pessoa comum, tá? Era daquela forma, né? Não existiam divisões como nós conhecemos hoje. Uma casa é dividida, né? Em espaços diferentes, né? A área de cozinha, a área do banheiro, a área dos quartos, a área da sala de convívio social, etc. E tal. Antigamente não existia divisões. Essas divisões elas foram características lá do século XIX para o século XX, onde passou-se a dividir o ser humano, né? Em cada um a seu espaço, né? Cada um com em sua ordem dentro desse espaço. Então é interessante se falar um pouco sobre isso também. Então, fica para vocês darem uma lida aqui, então, na Europa do século XI, século XII, século XIII, tá? Que o estilo arquitetônico é chamado românico, né? Por suas construções que pareciam com a dos antigos românicos, né? Então, você pega um estilo românico, ele tem uma certa diferenciação do estilo romano. Românico é um estilo fechado, né? Onde você tem paredes, como eu falei, com larga espessura, né? Em que essas paredes elas se fecham, elas enquadram, onde você tem uma única porta que você entra, né? É um ambiente mais escuro, etc. Qual que é a relação? A relação é pela própria estrutura. Essa estrutura é uma estrutura fortificada que tem influência na estrutura de Roma, né? O Coliseu, por exemplo, é um exemplo disso, né? Que é uma grande estrutura, né? Só que em aberto, né? As cidades romanas, claro, hoje em ruínas, mas elas têm mais ou menos dão mais ou menos um entender, um parecer de como as coisas eram naquela época, né? Eram grandes pilastras com cobertura, mas existia a abertura, né? Não tinham paredes fechadas, né? Existiam, claro, cômodos, né? Mas as grandes estruturas elas eram abertas, né? Elas eram visíveis de longe, né? Isso vai influenciar posteriormente a Idade Moderna, mas aqui fica claro que a construção é uma construção fortificada com bases, né? Nessa arquitetura romana, por isso românica. Cansei. Pessoal, então acho que por hoje é só. Nós damos continuidade nas aulas na segunda-feira. Acho que terça-feira não haverá aula, tá? Vai haver uma reunião entre os professores para ver como está indo, como nós estamos fazendo, né? Tá difícil, viu? É um pouco difícil, sim, porque, né, nós estamos se adaptando, né? Estamos tentando nos adaptar, né? A tentativa não é só nossa, né? A tentativa do Brasil todo. Vocês ainda têm aula, né? Em alguns lugares, e principalmente os colégios públicos, né? Não têm esse privilégio, né? De ter uma aula, assim, né? Que é difícil, né? Questão de tempo, de elaboração. Afinal de contas, nós passamos por um momento onde né, essa estrutura, né, ela foi tudo que foi programado no começo do ano, né, deixou de acontecer pelo fato de uma emergência. Mas é isso, então. Na próxima aula nós damos continuidade e nas nossas aulas aqui de ciências humanas, tá? E é isso aí. Um bom final de semana. Se cuidem, tá? Tenham cuidado, cuidem, que está passando isso tudo, tá? Logo, logo nós vamos estar melhor do que nós estamos agora. Tá legal? Tchau, tchau para vocês.